Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais um exercício OpenSCAD. Eu preparei esse tutorial de apoio para vocês, justamente para que as atividades fiquem mais tranquilas e que você possa desenvolver os projetos 3D nessa interface OpenSCAD sem muitas dificuldades e ao mesmo tempo lhe dando condição para que você possa experimentar novos comandos à medida que você vai aprendendo. Então vamos avançar um pouco mais na utilização da linguagem de programação OpenSCAD para o desenvolvimento de projetos com foco em extrusões agora. Na área de codificação do OpenSCAD, digite essas instruções aqui: rotate, underline, extrude, abre e fecha parênteses, uma característica da linguagem; translate, uso de parênteses do colchete para delimitar as áreas x, y, z. Nós estamos, portanto, operando no plano tridimensional. Temos três variáveis a serem trabalhadas. Circle, 5, tamanho do círculo. Então aqui nós temos um círculo confeccionado com base nesses comandos. Então fizemos aqui a primeira peça. O comando de extrusão cilíndrica, que é este aqui, representam internamente os eixos x, y, z. Sempre lembrar que estamos trabalhando com figuras tridimensionais e neste caso aqui a borda fica circular. Então estamos fazendo aqui uma extrusão ou um trabalho sobre o cilindro de forma circular. E poderemos alterar se, ao invés de círculo, colocarmos square e definirmos a largura e a altura. Então aqui, olha, no círculo nós temos o tamanho do círculo, aqui nós temos a largura e a altura. Então a gente consegue definir desse jeitinho e dar um acabamento retilíneo ao invés de um acabamento retilíneo. Então o circle nos possibilita um acabamento circular, enquanto que o square um acabamento retilíneo. Utilize os comandos abaixo para executarmos um procedimento de contorção. Agora nós vamos incluir esta variável aqui, twist. Veja como a linguagem OpenSCAD é bem amigável. A gente consegue, através do linear, extrude, altura 15, twist 90, posicionamento 500, circle, gerar este efeito na nossa peça. Então ocorreu a aplicação de extrusão linear, contorção 90 no objeto de formato circular. Se você alterar o twist para 360, execute a codificação abaixo e você vai observar o que acontecerá. Nós estamos aqui contando com o apoio do Patrick Conner, youtuber, que também milita nessa área. Essa codificação é do Patrick Conner. Então o Patrick Conner, ele utiliza esse módulo aqui, CanBase, para fazer as contorções nos objetos. Então olha só, módulo CanBase, rotate, extrude, square. Então nós observaremos a presença do acabamento retilíneo. Olha que legal. Foi feita, portanto, o corte na peça, o corte retilíneo. Então estamos falando de uma extrusão mais focada no acabamento. Foi criado um módulo denominado CanBase para ser processado conforme as instruções apresentadas. Lembre-se, o square vai representar o tipo de acabamento que pretendemos dar à peça. Então, na realidade, nós não estamos puxando partes do objeto como fizemos no Blender, ou empurrando. Nós estamos fazendo operação de corte.
Então temos aqui um outro exemplo. Decodificação de script, sempre lembrar da importância de abrir colchete, fechar colchete. Realizar uma extrusão circular em um quadrado com tamanho 100 e altura 10. Em seguida, posicionar um círculo na área XYZ indicada de altura igual a 5. Então, olha só que bacana. Foi feito aqui um corte retilíneo. Faça aí a troca de números dentro dos colchetes e veja o que acontece. Então é muito importante que nesse momento você comece a fazer alterações aqui nessa numeração, ou nos parâmetros, e verificar a consequência dessas alterações. Então temos aqui dois objetos confeccionados, o square e depois o circle. Então aqui a gente começa a entender a importância e a possibilidade de desenvolvermos qualquer coisa através da linguagem OpenSCAD. Adicionaremos mais uma variável e criaremos um novo módulo para deixar a área 3D com novos objetos. Então, seguindo a orientação do youtuber, lembrando o nome dele, Patrick Conner, módulo Canbase, espiral, outro módulo Canbase, aqui a gente tem um movimento de corte circular, esse módulo aqui, extrusão linear com efeito twist, na altura 80, raio para o círculo definido por essa operação de divisão, interpretação, inclusão da variável espiral e criação de novo módulo para executar a extrusão linear do objeto. E aí teremos esse resultado aqui. 3 peças na área 3D. Se você refizer a codificação do módulo espiral conforme recomendado abaixo, você chegará nesse objetivo aqui. Então nós criamos um objeto de altura 80, com torção 360, na posição 4500, círculo. Então esse aqui é um módulo espiral. Então foi criado um módulo específico para desculpa, a parte espiral. Tirar o efeito espiral, que é esse aqui, Aqui nós temos aqui o comando for sendo adicionado. Então nós fizemos o movimento de contorção. Essa é uma outra vantagem da ferramenta OpenSCAD. E aqui nós podemos criar objetos bem interessantes com a contorção presente. Altere novamente o módulo espiral conforme sugerido abaixo, teremos os seguintes resultados. Olha isso, o que vai acontecer. Perceba que o acabamento está curvilíneo em função desse comando aqui. A extrusão linear foi feita nesse posicionamento. Nós definimos o raio. E você vai brincando aqui com a alteração desses parâmetros e vai verificando o que acontece na peça. Para deixar o seu ambiente 3D com mais objetos, insira uma nova variável, twist, e cria um módulo para a execução das tarefas. Então aqui estamos sugerindo que você crie um módulo específico para fazer a torção dos objetos. Rotação 720 do twist, altura 95, acabamento circular, escala 111, posicionamento 000. E aí teremos isso aqui, Se você alterar o R do comando rotate, olha aqui a contorção presente. Tá bem interessante, trabalhar com as formas. Você acaba fazendo um trabalho de artista plástico.
através de comandos. Altere os valores da escala e observe os resultados para melhor entendimento dos comandos e componentes da codificação. Refaça a codificação do módulo twist conforme indicado abaixo. E teremos esse resultado aqui. Essa peça pode ser impressa, né? Por isso que tem muita gente fazendo, por exemplo, lustres com as resinas de 3D, os filamentos, né, usados em impressoras 3D, produzindo seus próprios lustres em casa. Isso é ser maker também. Então esperamos que nesse tutorial você tenha compreendido melhor as funcionalidades do OpenSCAD. Nas próximas aulas apresentaremos novos recursos, tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação. E até o próximo tutorial. Execute aí todos os exercícios propostos, faça as alterações dos parâmetros e vejam as modificações que ocorrem no seu objeto. Então, obrigado pela atenção, até o próximo tutorial.